Olá a todos, hoje eu quero conversar com vocês sobre o Fundo de Assistência ao Produtor Rural, o FUNRURAL, uma contribuição social devida pelo produtor rural, geralmente recolhida, retida pela pessoa jurídica quando adquire produtos do produtor rural. E o objetivo desse vídeo é explanar, conversar com vocês se é devido o FUNRURAL quando esses produtos eles são exportados, são destinados à operação, sendo através de uma exportação direta ou indireta, né? Quando o produtor rural ele mesmo já exporta esse produto, ou então ele vende para uma empresa exportadora que realiza essa exportação. Então é isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje, vamos descobrir juntos se é devido o FUNRURAL nas exportações. Para quem não conhece o FUNRURAL, eu posso dizer para vocês que é como se ele fosse o INSS do produtor rural. O INSS, que é descontado aí da folha de pagamento dos trabalhadores todos os meses, ele tem o mesmo critério, ele é uma contribuição social, o FUNRURAL, nesse mesmo sentido que o INSS é. Então, só para vocês entenderem do que se trata essa contribuição. E para responder o título do nosso vídeo, se é devido o FUNRURAL, se as empresas exportadoras precisam pagar o FUNRURAL, nós vamos ler aqui a Constituição Federal, no seu artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º, que diz o seguinte: no artigo em si, no texto do artigo, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, vou deixar o artigo na tela, não vou ler todo, tá? Mas é só para dizer aqui que a União tem essa exclusividade, de instituir as contribuições sociais, os tributos federais, que são as contribuições. No parágrafo 2º, diz o seguinte: as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico do que trata o caput deste artigo, então ela dá aqui alguns incisos que vão dar direcionamentos de pontos específicos sobre a contribuição social que é de exclusividade da União. O inciso 1º, pessoal, ele diz o seguinte: não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Então, através da leitura desse artigo 149 da Constituição, no parágrafo 2º, inciso 1º, a gente consegue concluir que quando forem realizadas atividades de exportação, as contribuições sociais não incidirão sobre elas. Então, no caso das exportações, através aqui de um direito constitucional, a gente pode dizer que sim, que as empresas exportadoras e até mesmo os produtores rurais que conseguirem exportar por conta própria, não terá aí a incidência do FUNRURAL, que é uma contribuição social. Então aqui a gente já tem a resposta, a nossa dúvida do nosso vídeo. Bom, pessoal, foi rápido, para a gente responder aqui a dúvida do nosso vídeo, só que aí que está o X da questão que eu quero trazer e conversar com vocês agora. Essa previsão constitucional que eu expliquei para vocês, ela trata das exportações, e por muito tempo a Receita Federal disse que o texto desse artigo constitucional, ele versa somente sobre as exportações diretas, ou seja, eu sou produtor rural, eu consigo eu mesmo já vender para uma empresa do exterior, já faço essa exportação diretamente. Ou então eu sou uma empresa, mas eu mesmo fabrico meu produto, e eu mesmo já exporto para fora do país. A Receita Federal sempre alegou que no caso das exportações indiretas não há essa previsão constitucional e é devida sim às contribuições sociais e, claro, o FUNRURAL, nesse caso específico que a gente está estudando. O que seria uma exportação indireta, pessoal? Eu sou um produtor rural e eu produzo algum produto lá, digamos que arroz, eu quero exportar o meu arroz para fora do país, mas eu não tenho essa capacidade de fazer essa exportação. Então eu contrato uma empresa, uma trade, ou uma empresa comercial exportadora, contrato essa empresa para fazer esse trabalho para mim. Aí eu vendo para essa empresa, ou essa empresa, ela está no meio da cadeia, ela também tem esse intuito, e ela procura o produtor rural para comprar o produto e exportar, e há uma empresa aí no meio da cadeia, então eu não exporto diretamente para fora do país, eu passo por uma empresa brasileira primeiro que realiza a exportação. Isso fica bem claro no caso da trade, no caso de uma empresa comercial exportadora. Isso mudou recentemente, é o que eu quero explicar para vocês no vídeo de hoje, mas até pouco tempo então a Receita Federal realizava essas cobranças. Ela exigia o FUNRURAL sobre as receitas decorrentes de exportações indiretas
E constava isso no artigo 170 de uma instrução normativa, a instrução normativa 971 de 2009, que está aparecendo aí na tela para vocês. A Receita Federal argumentava que essa imunidade tributária prevista na Constituição se aplicava somente para as exportações diretas, né, que é o contrário do que eu acabei de explicar para vocês. No caso, onde o exportador situado no Brasil vende diretamente para um comprador situado no exterior. Felizmente, pessoal, o STF, em fevereiro do ano passado, de 2020, analisou esse tema, tá, com repercussão geral e falou que essa imunidade tributária prevista na Constituição alcança também as exportações indiretas. E nesse caso, as exportações indiretas estão também livres aí da cobrança do recolhimento do Fundo Rural. Como desfecho dessa decisão do STF, eu quero compartilhar aqui com vocês, especialmente com os colegas advogados tributaristas, com os contadores que queiram anotar. A Receita Federal ela publicou uma nova instrução normativa, a Instrução Normativa 1975 de 2020, que revogou o artigo 170 daquela outra instrução normativa, a 971 de 2009, que tratava sobre essa incidência, né, do Fundo Rural, das contribuições previdenciárias sobre a receita decorrente de exportação de produtos rurais, né, especificamente o Fundo Rural. Então agora, né, o produtor rural, tanto pessoa física ou jurídica, que comercializa o seu produto para as empresas trade ou comercial exportadoras, não precisam mais recolher o Fundo Rural, né? E atenção aí especial às pessoas jurídicas, às empresas que compram desses produtores rurais, para que não façam mais o retimento, né, do Fundo Rural, porque senão estarão fazendo de maneira indevida. E resta ainda, né, ao produtor rural ou às empresas que recolhiam, né, o tributo no lugar do produtor rural, que faziam o retimento, buscarem os valores que pagaram, né, a critério de Fundo Rural sobre exportações indiretas nos últimos 5 anos. Inclusive com correção, né, com correção Selic. Para conseguir fazer isso, pessoal, essas empresas ou os produtores rurais precisam separar apenas aí as notas fiscais de vendas, né, desses produtos que foram exportados, para estar fazendo o pedido de restituição desses valores que foram recolhidos indevidamente, de acordo aí com a recente decisão do STF. É importante destacar que muitas vezes a Receita Federal, né, ela se esquiva, como sempre, aí de fazer as restituições, as compensações, alegando incompetência por parte de quem está fazendo o pedido, muitas vezes falando que quem tem direito é o produtor rural, ora dizendo que quem tem direito são as empresas, sempre procurando uma maneira de tumultuar os pedidos de restituição, né, como muitas vezes acontece. Então, nesse caso, basta procurar um advogado especialista, tributarista na área, para que possa analisar o caso, né, caso a caso em específico, para conseguir perseguir esses valores aí com sucesso.